Continuando a falar sobre a parte de tempo em sistemas distribuídos, nesse vídeo a gente apresenta o conceito de relógios lógicos, que é uma das formas mais tradicionais de se representar tempo nesses sistemas. O conceito de relógios lógicos, ele é importante porque ele trouxe a noção de que a gente não precisa necessariamente ter relógios precisos em todas as máquinas. O que a gente precisa é de ordem, é de saber como que as coisas aconteceram. É saber entre dois eventos qual que aconteceu primeiro. Ainda mais que os relógios, como a gente já viu em outro vídeo, podem divergir ao longo do tempo, preocupar com relógios pode ser um esforço desnecessário. O que a gente precisa é só de ter essa noção de ordem. Então, o que a gente tem é que, como os relógios acabam divergindo, cada relógio é basicamente um gerador de timestamps. O que ele permite é, dentro de uma máquina, a gente ter uma noção de que tem um contador de eventos, que vai dar para a gente uma sequência dentro daquela máquina de como que as coisas aconteceram. Então, dentro de um nó, se a gente sabe o valor do contador ao longo do tempo, eu consigo dizer qual a ordem entre os eventos dentro daquele nó. Só que quando eu comunico entre máquinas, e aí eu quero dizer qual é o tempo de uma máquina para outra, aí tem que ter comunicação entre elas para, de alguma forma, eu transferir a informação de relógio de uma para outra. Eu transferir a informação de que as coisas estão acontecendo dentro de uma certa sequência. Se não tiver interação, não tem como eu saber qual que é o tempo relativo entre dois eventos que estão acontecendo em máquinas diferentes. Existe aquela pergunta retórica da filosofia, né? Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém para ouvir, ela produz algum som? Aqui a gente pode fazer uma pergunta semelhante, né? Se dois eventos não estão trocando informação um com o outro e acontece alguma coisa em um deles, acontece outra coisa em outro, né? A gente tem condição de dizer qual foi a relação entre essas coisas, se elas não trocaram nenhuma informação? Essa é a noção que a gente tenta endereçar com a criação de um relógio lógico, já que a gente não tem mais essa noção de relógio global. O relógio lógico foi proposto pela primeira vez pelo Lamport em 78, nesse artigo Tempos, Relógios e a Ordem dos Eventos, os artigos mais citados em ciência da computação. A ideia dele é que ele define uma camada no sistema entre a aplicação e a comunicação que vai incluir a noção de relógio dentro da aplicação. Então a aplicação envia uma mensagem, essa mensagem vai afetar o relógio lógico e quando ela for enviada, ela vai receber o timestamp daquele relógio lógico para ser enviado junto com ela. Quando a mensagem é recebida, ocorre o inverso. Então essa mensagem traz um timestamp que vem da outra máquina. Essa camada de relógio vai olhar para esse timestamp e vai talvez tomar uma decisão com relação a um ajuste no relógio da máquina e só depois a mensagem vai ser entregue para a aplicação. Dessa forma, quando um evento acontece dentro da máquina, tem um contador que vai ser incrementado. Se eu não tenho um relógio lá que realmente está subindo o tempo periodicamente, pelo menos na hora que os eventos acontecem, eu incremento um contador que vai ser esse timestamp que eu vou colocar em cada mensagem. Na hora que eu enviar a mensagem, então o timestamp vai junto com ela e quando eu receber uma mensagem, eu vou pegar o timestamp que vem na mensagem e comparar com o contador local. E nesse caso, se o timestamp da mensagem for maior do que o meu contador local, o meu contador local vai ser incrementado para ser um a mais do que o timestamp da mensagem. Quer dizer, se eu receber uma mensagem que tem um timestamp maior do que o meu contador local de eventos, o meu contador de eventos vai ser incrementado até chegar nesse timestamp. Depois eu ainda incremento para contar que eu recebi a mensagem. Então, se eu pensar simplesmente que cada máquina tem o seu contador, a gente poderia ter essa sequência de envio que aparece aí nessa imagem. Então, tem processo P1, P2 e P3, cada um tem um relógio que vai incrementando ali. E quando eu estou enviando mensagens, essas mensagens saem de um e chegam no outro. Isso ainda não é relógio lógico como a gente viu, porque ele não está implementando a noção de que eu tenho que tratar o meu relógio quando eu recebo uma mensagem. Então, por exemplo, a mensagem M3, ela sai de P3 quando o timestamp de P3 era 60. E ela chega em P2 quando o timestamp de P2 ainda era 56. Como a gente viu na definição de relógios lógicos,
a mensagem leva o timestamp de quando ela foi enviada junto com ela. E quando ela chega, eu tenho que atualizar o timestamp da máquina que recebe. Então, nesse caso, eu tenho que mudar o relógio de P2, porque a mensagem saiu com tempo 60. Ela não pode chegar e deixar o relógio P2 no tempo 56, que é anterior ao valor que ela tinha no timestamp interno dela. Em P2, quando o M3 chega, o relógio de P2 vai ter que ir para 61. E se ele continuar sendo incrementado de 8 em 8, quer dizer que o envio de M4 agora não vai ser no timestamp 64, vai ser no timestamp 69. E quando essa mensagem M4 chegar em P1, ela vai estar com o timestamp 69 e o tempo em P1, que seria 54, é muito menos do que 69 mais 1, que é 70. Então o relógio de P1 tem que ser atualizado para 70. E aí cada processo continua evoluindo com o seu contador. Então, quando a gente define relógio lógico dessa forma, se eu tenho dois eventos, cada um tem o seu timestamp, eu posso fazer as seguintes afirmações. Se A e B aconteceram no mesmo processo, e o timestamp de B é maior do que o timestamp de A, então B aconteceu depois de A, ou A aconteceu antes de B. Se A tem um timestamp menor do que o timestamp de B, e os dois estão ligados por uma mensagem, então A aconteceu antes de B. O envio de uma mensagem sempre acontece antes da recepção de uma mensagem. Mas nota que quando eu não tenho mensagens passando entre dois processos, os números contadores entre dois processos diferentes não têm uma relação direta. Eu não consigo fazer afirmações diretas de um para o outro. Então, se não for numa troca de mensagem ou no mesmo processo, o valor desses contadores não quer dizer nada para a gente. Então, olhando uma sequência mais longa aqui, só para a gente ver um pouco mais de efeito dessas trocas, toda vez que dois nós trocam mensagens, os relógios deles vão se aproximar. Então, nessa sequência, P3 mandou uma mensagem para P1 e logo depois P1 mandou uma mensagem para P3. Depois P4 manda uma mensagem para P1, P1 manda uma mensagem para P4 e assim por diante até perto do final. A gente vê que quando isso acontece, normalmente um dos dois processos vai ter o seu relógio ajustado. Essas bolinhas vermelhas indicam eventos em que a chegada da mensagem forçou o receptor a avançar o relógio dele. Então, se a gente vê, por exemplo, P3 mandou uma mensagem no momento que ele estava com o contador de evento 0, não afetou o contador de P1, porque P1 já estava lá em 2, mas quando P1 mandou uma mensagem que tinha timestamp 3, P3 foi forçado a avançar o seu timestamp para 4. Isso acontece continuamente. A gente vê também, no caso de P4, que foi, eu coloquei aí um caso extremo, P4, depois que ele recebe a mensagem de P1 e avança o contador dele para 8, ele não troca mais mensagens com ninguém. E ele vai tendo um punhado de eventos internos. Então nota que o contador dele está avançando, já chegou no final dessa figura a 28, e os outros processos não têm noção disso. Não houve mais nenhuma troca de mensagem de P4 para os demais. Então, o contador de P4 lá no final, eu não consigo dizer se 25 em P4 e 16 em P1, qual que é a relação entre eles. Então, relógio lógico é um conceito interessante, mas ele só traz informação para a gente se tem muita troca de mensagem. Então, a gente vai ver normalmente relógio lógico aplicado junto com multicast. Por quê? Porque quando eu uso multicast, eu obrigatoriamente estou mandando mensagem para todos os outros processos que estão trabalhando junto comigo. Então, quando o P4 manda uma mensagem para P1, P2 e P3, e P1, P2 e P3 sabem que o relógio de P4 estava em pelo menos 3. E para P2 e P3, isso quer dizer que eles têm que avançar o relógio deles. Quando o P1 manda mensagem para os outros processos, como o relógio dele estava mais avançado, todos os outros vão ter que acertar o relógio deles e passar para 8. Então notem que nesse caso, como a gente, cada vez que uma mensagem é enviada, ela é enviada para todo mundo, o relógio de todos os processos ele está evoluindo de uma forma muito mais sincronizada. O multicast torna o valor do relógio lógico mais próximo uns dos outros,
mais relacionado ao longo da execução. Então isso é um efeito importante. E para que serve o relógio lógico? Eu mencionei no início desse vídeo que o importante pode ser a gente poder dizer a ordem em que as coisas acontecem entre os vários processos. Então, um tipo de aplicação que talvez seja mais importante, que foi o motivo pelo qual o relógio lógico foi desenvolvido, é a noção de multicast com ordem total, Total Order Multicasting. Nesse caso, quando eu envio mensagens, a aplicação está distribuída e vão considerar que eu tenho, por exemplo, uma base de dados que está replicada em 2 lugares diferentes. E eu tenho 2 clientes que vão fazer atualizações nessa base de dados. Só que um cliente está mais perto de uma cópia da base e outro cliente está mais perto da outra cópia, da outra réplica. Então as mensagens dos clientes vão chegar primeiro nos nossos que estão mais perto. É o que essa figurinha aqui tenta ilustrar. A ordem dessas operações pode ser essencial para a gente ter um comportamento igual nos 2 lugares. Nosso problema aqui é como é que eu garanto que nas 2 réplicas as operações vão ser tratadas da mesma forma, mesmo que as mensagens separadas vão chegar em ordem diferente. O multicast de ordem total vai permitir isso. O algoritmo, então, para fazer o multicast com ordem total é que todos os eventos vão gerar mensagens. Toda vez que eu tiver um evento que eu preciso que os outros fiquem sabendo, eu tenho que gerar uma mensagem e essa mensagem vai ser enviada por multicast para todo mundo, até para o próprio nó. E o próprio nó não vai processar essa mensagem enquanto todo mundo não concordar que está na hora de processar. Então, como é que eu vou saber que todo mundo está no mesmo ponto? Porque eu sei que todo mundo vai trabalhar com multicast e toda vez que uma mensagem for enviada, todos os nós têm que confirmar essa mensagem, confirmar que receberam a mensagem. E tem que confirmar isso usando o multicast também. Então, se a gente tivesse um grupo com 4 processos e o P2 mandasse uma mensagem por multicast para os outros, quando a mensagem chega em P3, P3 tem que confirmar, mas ela não confirma só para P2. Ele confirma em multicast. P1, P2 e P4 vai receber a confirmação. Da mesma forma, P1 também faz multicast da confirmação. Então, P2, P3 e P4 recebem essa confirmação. E P4, da mesma forma, manda a confirmação para P3, P2 e P1. Então, nota que ao final dessa sequência, todos os processos receberam uma mensagem de cada um dos outros 3. E com isso, todo mundo vai ser capaz de evoluir o relógio para ficar com relógios bem próximos uns dos outros. Todo mundo recebe, né, uma mensagem de cada um e eu sei como que esse negócio vai evoluir. Na hora que eu recebo uma mensagem, então, eu, como nó, coloco essa mensagem na fila da camada de comunicação. Então, se eu mesmo quero fazer alguma coisa, eu mando uma mensagem para todo mundo, eu também coloco essa mensagem na fila. Eu não vou agir sobre ela ainda. E eu vou mantendo essa fila em ordem pelos timestamps. Então, quando eu coloco a mensagem na fila, ela vai ficar na frente de mensagem que tem timestamp maior e depois de mensagem que tem timestamp menor. Quem vai ficar na frente da fila é sempre a mensagem de timestamp menor que eu tiver naquela fila. Ela vai estar ordenada pelos timestamps. Se tiver 2 mensagens com o mesmo timestamp, eu tenho que ter alguma regra a priori para resolver esse empate. Por exemplo, eu posso usar o identificador do processo que enviou. Agora, eu só processo uma mensagem mesmo quando a mensagem é a primeira da fila e eu recebi a confirmação de todos os outros nós para aquela mensagem. Quando eu tiver, então, a mensagem e todas as suas confirmações, eu posso remover essa mensagem, as confirmações, e agir, atuar sobre aquela mensagem, realmente fazer o que aquela mensagem está pedindo. Com isso, eu garanto, primeiro, que todas as mensagens vão ser retiradas da fila na mesma ordem. Porque tem esse processo de que ela é feita em multicast, e as confirmações são feitas em multicast. As mensagens vão evoluir com os timestamps da mesma forma na fila de todas as máquinas. Do ponto de vista de implementação, eu não preciso necessariamente enviar ACK para cada mensagem. Se eu recebo uma mensagem ou tenho uma outra mensagem para enviar depois, basta que eu envie essa outra mensagem. O problema disso, como a gente viu na figura anterior, é que
esse processo leva tempo, porque cada mensagem tem que ser entregue para todas as outras máquinas e gerar multicasts de todas as outras máquinas. Então isso leva algum tempo. A gente só tem uma noção de relação entre os eventos, a relação acontece antes, quando os eventos estão ligados por mensagens. Mas nesse caso, como toda mensagem é multicast e gera confirmações em multicast, acaba que o processo força essa relação entre as mensagens. A ideia do multicast total order é exatamente essa. Eu tenho que forçar muitas mensagens o tempo todo para manter essa relação entre as várias mensagens. Se eu não tiver isso, eu não consigo dizer se dois eventos estão relacionados ou não, e eu perderia essa noção de ordem total. No final, cada nó manda n-1 mensagens a cada evento que ocorre. Então, é um processo caro, mas é porque eu quero uma garantia muito forte. Eu quero ser capaz de ordenar todas as mensagens. Esse é o conceito de relógio lógico e o conceito de ordem total. Nem todos os problemas exigem uma noção de ordem total como a gente vê aqui. Às vezes eu consigo fazer coisas mais simples e com isso eu posso ter um sistema mais simples também, com menos comunicação, com menos mensagens. A gente vai ver isso quando a gente falar de relógios baseados em relógios vetoriais.